Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h33, já está aqui no estúdio o maestro Franklin Ramos. Nós vamos falar a respeito da primeira Conferência Internacional de Bandas. Franklin, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, o prazer é meu. Bom dia a todos aí que estão acompanhando aqui a Rádio Prever. É uma satisfação imensa vir falar desse grandioso evento que acontece pela primeira vez no Brasil. Olha, a primeira Conferência Internacional de Bandas. Que bandas são estas, maestro? Então, na verdade, essa conferência, ela é organizada aí pela UASB, né? Que é a Confederação Internacional de Bandas. E ela tem como um objetivo de estar aí fazendo com que a música de banda tenha seu reconhecimento, que ela consiga aí estar incentivando novos maestros, novos compositores de banda também, né? Porque existem repertórios específicos para as bandas, principalmente bandas sinfônicas, onde daí tem grandes compositores internacionais e também compositores brasileiros que participam dessa premiação, porque tem essa premiação em toda a conferência que acontece anualmente. E nós estamos na 21ª. E a grande novidade para nós, assim, que geralmente essas conferências acontecem na Europa, na América do Norte, e é a primeira vez no Brasil e na América Latina, tá? Então, assim, tá sendo algo fantástico. Vai acontecer no Rio de Janeiro, né? E vamos estar aí representando a nossa cidade de Botucatu. Estou super feliz de representar Botucatu e Itatinga nesse grandioso evento. Temos mais 2 maestros aqui do Centro-Oeste Paulista que vão estar junto lá com a gente, que é o maestro Maganha de Lençóis Paulista e o maestro Undeva de Bauru também. Então, assim, é algo fantástico. E qual que é a diferença? O pessoal deve estar se perguntando, né? Da banda marcial para a banda sinfônica. Então, na verdade, aqui no Brasil existe uma diferença muito grande. Lá fora, nem tanto. Porque tem alguns grupos lá fora, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, a maior parte das bandas, elas acabam sendo banda marcial, banda sinfônica, tudo com os mesmos integrantes, eles acabam fazendo todos os trabalhos. Entendi. Já no Brasil e na Europa, é muito comum ter as diferenciações. Então, a principal diferenciação que existe é que banda marcial, ela marcha. E a banda sinfônica, ela toca só parada. Entendi. Né? Então, essa é a principal diferença que existe. De repertório, eu gosto de dizer que todas as bandas têm capacidades de tocar todos os repertórios. Porque assim, é algo fantástico. Você vê as bandas marciais, principalmente aqui no Brasil nem tanto, mas você pega e fala de Estados Unidos, Europa, as bandas têm 200, 300 músicos. Então, assim, eles fazem coisas que você fala que não é possível. Você fica até assim chocado de ver certas coisas que eles fazem, entendeu? As paradas norte-americanas são muito bonitas, né? Muito, muito. Mas daí as paradas ainda é o mais tradicional. Mas quando a gente parte para aquela parte de apresentações na hora dos intervalos do Super Bowl, que eles fazem, porque cada time de lá são das universidades, cada um tem sua banda dentro. Verdade. Eles fazem um espetáculo à parte. É algo assim que você fala, como que eles conseguem? Né? Então eles têm um preparo gigante nessa parte, né? Então é algo que incentiva muito a gente, né? Eu sempre digo que a gente olha essas coisas, eu falo que é o grande incentivo para a gente estar tentando sempre evoluir, sempre melhorar naquilo que nós fazemos. Quais são as peculiaridades, né, numa conferência dessa? O que os maestros, os músicos ficam conversando lá? Ó, aquela flauta agora tá, aquele trombone, o que sai ali? Minha né? batuta também. É um modelo novo agora, 2027 já. Então, automatizada, tá? Então, na verdade, a conferência, ela equivale o que acontece na área da medicina, na área da pedagógica, tudo. Dentro da área da regência tem tudo isso. Então, nós temos vários professores. Eu tenho pós-graduação em regência, mas tem vários desses maestros que têm mestrado, têm doutorado, são professores de universidades. Então, eles trazem trabalhos para apresentar, pesquisas do que estão sendo feito na área de âmbito mundial. Inovações, inclusive. Inovações, sempre tem coisas novas, né? Então, assim, o principal para nós é quando a gente tem esses encontros, a gente fala sobre a parte pedagógica, a gente fala sobre a parte de
o que está sendo, as sutilezas novas que vêm, que são bacanas de estar trabalhando junto aos músicos. Então é algo assim que enriquece muito, viu, Godinho? Muito. E o que você aprende numa graduação, numa pós? O que muda, né? Qual é a diferença de quem tem primeiro tem graduação, isso, aí vai pro doutorado na regência? O que muda? O que vocês aprendem? Como é que vocês desenvolvem isso? Porque pro leigo, Frank, quem tá ali assistindo, vê ali o meu movimento das mãos, que a gente não entende absolutamente nada. É claro que é uma comunicação com os músicos, né? Mas onde você consegue se aprofundar nesse sentido? Então, nesse sentido, o que acontece, né? Se você pegar e ver, quando você escolhe estudar, fazer o mestrado, o doutorado, você vai escolher uma direção dentro da área da música, da qual que você gostaria de fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu escolho estudar Beethoven. Então, dentro do que tem de Beethoven, eu vou estar estudando todas as sutilezas, tudo que ele usava dentro da música para conseguir os objetivos que ele tinha, e eu vou tentar trazer o máximo disso para os dias de hoje. Legal. Esse é um exemplo assim que eu posso dizer. Então, essas pesquisas, na hora que você parte para um mestrado, um doutorado, você escolhe um compositor, você escolhe uma parte da musicologia para estar se aprofundando dentro daquela área que você gostaria de entender mais, e seu orientando vai orientar você dentro daquilo que você escolheu. Ô Franklin, todo maestro ele tem que saber tocar todo o instrumento, ou pelo menos conhecer todo o instrumento? Sim, é muito importante. Ele não precisa tocar todos os instrumentos, mas ele precisa conhecer como funciona aquele instrumento, porque na hora que ele pede algo pro músico, ele tem que saber as limitações do instrumento, ele tem que saber qual que é a tessitura do instrumento, né? Então, porque o que acontece muito, isso eu falo, tem muita gente que com o passar do tempo, hoje já não é mais comum isso, mas antigamente, até a década de 90, era muito comum as pessoas se tornarem maestros porque tocavam um instrumento melhor que o outro. Entendi. Isso era comum. Tá. O mestre, a gente chama de mestre de banda, né? E daí o que acontece? O mestre de banda, ele era o músico que se destacava entre o grupo, e depois no futuro ele assumia o grupo porque ele era o que tocava melhor, né? Então, hoje não. Hoje o maestro, né, nas formações que existe, porque hoje a profissão de maestro é algo que passa por formação, né? Então, hoje a pessoa que fala que é maestro e não tem a formação, e o principal, a capacidade de fazer o trabalho, porque na hora que você escuta o grupo tocando, você sabe se o maestro é capacitado ou não. Principalmente para nós que somos da área. Entendeu? A gente só de escutar o grupo tocando, a gente sabe a capacidade de um maestro. Entendi. Entendeu? Porque é que nem um time de futebol. Se a pessoa que tá ali, o técnico, não souber fazer as coisas, o time não joga direito. Entendeu? É a mesma coisa. Não. Só de escutar a gente já sabe a capacidade do maestro que está à frente do grupo. Que ano você começou a tocar? Eu comecei a tocar em 92, na banda municipal, lá atrás, uma época que não existia muitos músicos na cidade formados, com capacidade técnica aprimorada, era muito poucos você nessa já época. Começou na banda em 92. Então eu tô lembrando que em 91, 90, rapaz, faz tempo, né? O Franklin começou a tocar flauta nos igluzinhos do Espaço Cultural. Exatamente. Porque eu estava lá. Estava no Playmac? Eu fazia aula na escola, tinha uma escola de música Tinha era tipo uma um projeto, tudo. Que as crianças podiam aprender os instrumentos. Eu não passei da flauta doce. O Franklin continuou. Não, e é super bacana foi mais ou menos isso. nessa época, né? Foi por aí que tinha lá, coisa, né? Um projeto muito bacana esse. Que legal, que legal. Agora, esse evento vai acontecer nesse final de semana lá no Rio de Janeiro. Isso, na verdade ele começa no final de semana com algumas apresentações, e daí nós vamos ter um intensivo daí durante toda a semana, na próxima semana que entra, que vai até o próximo sábado, vai ser uma semana. Semana. É uma semana. Então, assim, para você ter ideia, já veio todo para nós, já todo o cronograma do que tem muitas coisas acontecendo simultaneamente em 2 lugares, por exemplo, na Sala Cecília Meireles. Daí vai ter também no Teatro Municipal, vai ter no pátio do Corpo de Bombeiros, porque a Banda dos Fuzileiros Navais também vai estar participando do congresso. Então, assim, é algo fantástico.
Assim, porque é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos trabalhos sendo apresentados, né? Então, é algo assim que eu sou muito sincero a dizer, eu estou muito feliz de poder participar. Que legal. O maestro tem que ter um bom ouvido, Frank? Oi? O maestro tem que ter um bom ouvido, né? É importante, né? Porque quando a gente fala de... não é só ter um bom ouvido, é você ter a sensibilidade do perceber. Porque eu sempre falo, quando a gente está na frente de um grupo, a gente tem que ter muito cuidado de como a gente trabalha a equipe. Então, eu vou dar um exemplo para você. Ser maestro é legal em todos os momentos? Não é. Porque a maior parte do tempo você tem que ficar falando com o músico o tempo todo, faz isso, faz aquilo, tá desafinado, toca mais baixo. Você tem que unir o seu som junto com os outros. E você faz isso o tempo todo um com o outro. E é um trabalho em equipe, é na frente de todo mundo. Entendeu? A gente fala com todo jeito, a gente conversa, é sempre numa boa. Mas mesmo assim não é algo que é agradável você ficar falando toda hora a mesma coisa. Só que o que faz o trabalho evoluir é justamente isso. Entendi. Porque se você não fizer esse trabalho, não evolui. Porque o que acontece? Uma coisa é você escutar. Eu falo assim, ser maestro é gostoso por esse lado. Outra coisa é você tocar. É diferente. Sem dúvida. É Você muito... tá do lado de fora só ouvindo, é uma coisa. Se você estiver regendo, é outra coisa. E não, eu digo assim, tocando. Ah, entendi. Tocando. Como Tocando. música. Por quê? Porque quando você está tocando, você tem toda a sua concentração de estar emitindo som, cuidando de respiração, um monte de coisa. E daí, às vezes, pequenos detalhes, às vezes você não percebe. Porque nós somos humanos e às vezes a gente tem algumas coisas que a gente faz no nosso jeito. E daí, na hora que... Eu acho, desculpa te interromper, eu acho fantástico quando você vê uma orquestra em ação. Eu fico imaginando, já pensou o cidadão que atravessa, né? Que são muitos instrumentos ao mesmo tempo, de repente ele está esperando a hora dele, de repente ele, né, entra de... Tem que ser muito bem ensaiada. Muito bem ensaiado. Não. É muito bonito de se ver, de ouvir. Então, e esse sincronismo, na verdade, ele é algo que se torna automático. É uma coisa assim muito doida, porque quando a gente fala de um grupo, e eu sempre gosto de dizer isso, esse sincronismo, ele independe se nós estamos falando de um grupo que é profissional ou um grupo iniciante. Qual que é a diferença de um grupo iniciante para o profissional? É o nível de repertório. Entendi. Então a gente tem os níveis de repertório que vão de 2 a 7 de dificuldade. Então, se você souber trabalhar a parte pedagógica certinho, dependente do nível do grupo, vai ter uma sonoridade boa, você vai conseguir certos objetivos que precisa até com esse grupo iniciante. Esse negócio que falam que grupo iniciante, toca desse jeito porque é grupo iniciante, não existe isso. Isso é algo que a gente discute muito mundialmente. Entendi. Entendeu? Porque os japoneses, os chineses, os americanos, você escuta um grupo deles iniciante tocando, você fala, parece grupo profissional. Por causa desse trabalho de base. Os professores já sabem o que tem que ser trabalhado realmente com esses alunos. Disciplina, né? E você sabe atacar aquilo que precisa para fazer com que ele evolua. Porque não é só dar um instrumento. Eu falo isso, experiência própria. Eu, na minha época que eu comecei a estudar, o professor que me dava o instrumento para eu tocar, ele não entendia direito de instrumento. Ele fala, toca. Não é toca. Essa é a diferença hoje. E eu gosto sempre de dizer isso. Botucatu hoje tem grandes profissionais de todos os instrumentos. Então aí, todos os pais que estão aí escutando, queiram que seus filhos aprendam, procurem os projetos sociais que tem na cidade, procurem as escolas de música que tem na cidade, que tem grandes profissionais hoje. Na década de 90 não tinha. Que legal. Entendeu? Essa é a evolução da música dentro de Botucatu. Hoje nós temos isso, Godinho, Márcio, dentro de Botucatu, fortemente. Grandes profissionais em todos os instrumentos para dar aula. Que legal. Franklin, muito obrigado pela presença. Franklin Ramos, maestro, que vai participar da primeira Conferência Internacional de Bandas no Rio de Janeiro. Obrigado, sucesso lá. E que essa conferência traga bastante evolução para os maestros aqui no Brasil. Com certeza, e para nós é sempre importante, porque tudo que nós aprendemos a gente compartilha junto com os músicos, compartilha com todos que estão à volta, porque o que é mais bonito é o aprendizado compartilhado. Que legal. Bom dia a você, obrigado. Bom dia, obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.